menos heterossexualidade. Você é muito hétero. Tem que ser menos hétero? Menos Tem que ser mais curte do rolê universitário? No geral? É. No geral, acho que são as músicas. E a setlist desse rolê tá muito boa. Primeiro rolê? Não, não é meu primeiro rolê. Acho que é o meu terceiro Ressaca Folia. Se você conhecesse um homem aqui no rolê, você namoraria com ele? Talvez. Talvez. Por que talvez? Ah, não sei, né? Rolê universitário você acha cada coisa. E você não acha que o homem pode pensar a mesma coisa de você? Talvez, provavelmente. Se você fosse falar um homem que te chama a atenção, como que ele seria? Ele seria igualzinho o Mochak. Igual quem? O Mochak. Bigodinho assim, DJ, tá ligado? Sabe quem é o Mochak, DJ? Faço ideia quem que é. Ele não sabe quem é o Mochak. Não. Mas seria igual o Mochak, bigodinho assim, meio loiro, tipo isso. E qual que é a nota que você daria pros homens desse rolê aqui? 0 a 10? 0 a 10. 5. Eu enquadro nesse 5? Não, você é exceção. Você dá, tipo assim, na porcentagem de 5%, que é um 9,5. 9,5 você me daria? 9,5. O que falta pra chegar no 10? Eu acho que um pouquinho de altura e menos heterossexualidade. Você é muito hétero. Eu tenho que ser menos hétero? Menos hétero! Me conta, como que eu faço pra ser menos hétero? Aí você descobre qualquer dia. Menos heterossexualidade. Grande parte do problema da feminização masculina, da desconstrução do masculino, é movido principalmente pelas próprias digníssimas. Deixa eu te explicar primeiro o que está acontecendo. Vamos lá. Naturalmente as digníssimas preferem homens, de modo geral, né? Elas preferem homens menos masculinos, porque elas acreditam que a masculinidade é muito referente à dominância e liderança, e isso faz com que naturalmente elas queiram se afastar desse tipo de homem. As digníssimas preferem um homem muito mais passivo para que elas possam dominar e moldar esse homem essencialmente naquilo que elas querem. Porém, pelos seus ciclos, um momento no mês, quando elas estão se aproximando do período mais fértil do mês, elas começam a desejar homens mais dominadores, mais masculinos, mais agressivos, mais controladores. Ela quer um homem com uma boa genética para garantir a sobrevivência dos filhos dela. Então, quando elas estão se aproximando do período mais fértil, elas começam a querer homens cada vez mais masculinos, para que elas tenham filhos com eles e tenham uma vida com esse cara. Só que qual é o problema? Uma coisa que eu já falei anteriormente aqui, o uso de anticoncepcionais impede isso. O uso de anticoncepcionais retira dela essa capacidade de fazer essa avaliação e retira delas a capacidade de se sentirem atraídas por homens genuinamente masculinos. Então ela não consegue fazer essa escolha. E ela passa todo momento da sua vida sempre querendo os homens cada vez mais femininos e feminizados, porque é a forma delas dominarem esses homens. Nós temos uma série de estudos que mostram exatamente isso. As digníssimas, em todas as relações, todas as dinâmicas relacionais, todas mesmo, amizade, trabalho, todas, elas querem dominar essas dinâmicas relacionais, principalmente em relacionamentos. Elas estão dispostas a serem mais agressivas e mais opressoras em relacionamentos amorosos para poder transformar o homem naquilo que ele quer. Então, muitas vezes, o rapaz que já foi criado sem uma presença paterna forte, o rapaz foi criado apenas pela mãe, ele já erra em tentar amar com uma digníssima e esperar ser amado com uma digníssima, porque a única referência de amor e de relacionamento que ele tem é da mãe, não é do pai. Esse menino já menos masculinizado, quando encontra moças assim, tudo que ele vai ver é isso, principalmente na universidade. E o que acontece? Elas vão levá-lo por contágio social a querer se feminilizar cada vez mais. O menino que já é criado sem o pai, normalmente ele acha as amizades masculinas ruins, opressoras, agressivas. Ah, eu não quero esse tipo de amizade. O cara não gosta de amizade, ele acha que as amizades dos homens são extremamente competitivas. Ele não se sente confortável, não se sente bem. Ele já procura se relacionar mais com amigas do que com amigos. E qual é o problema? Com digníssimas, você como homem só tem duas opções: querer ter ou querer ser. Então o cara, ele vai querer ser uma digníssima também. Ele vai feminilizar o próprio comportamento para ser aceito nos grupos e feminilizar o comportamento na esperança de ser escolhido para um relacionamento amoroso. Isso que destrói os caras. Vamos ver um segundo vídeo aqui, muito bom, de uma psicoterapeuta, falando justamente sobre essa questão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Essa terapeuta aqui é um vídeo um pouquinho mais longo, são 5 minutos. Você que é chefinha, assim, digníssima, né, cara? Fala. Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo aqui e de tudo que ela vai trazer sobre esse ponto de vista. Vamos assistir. E aí, tu viu o que a Boca Rosa disse? Tu concorda com ela?
Vem que nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra perspectiva sobre a desconstrução masculina. Vocês falaram, é muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem. Eu quero que meu filho use maquiagem, que ele pinte a unha. É isso. E pra mim, o João Guilherme, esses meninos, o Vitão, eles são referência. O Vitão tá admirável, assim. Tipo, porque tá quebrando. Então, gente, vim falar com vocês um pouquinho sobre isso. E antes que distorçam o intuito desse vídeo, eu quero deixar bem claro que cada um usa aquilo que quer da forma que se sente bem. O assunto em questão aqui é: será que todo esse incentivo da mídia realmente é saudável para a nova geração ou estamos afastando os homens da sua força? Incentivar a desconstrução dos homens é lutar contra a natureza masculina. O homem que identifica seus conteúdos internos ao feminino tá profundamente machucado. Existe ali um masculino ferido que faz com que ele não queira olhar para essa dor, para essa falta, negando assim a sua verdadeira essência. Isso se dá geralmente por questões da infância, por experiências vividas ou conteúdos familiares herdados, onde esse menino, quando criança, significou o masculino como ausente, traidor, agressivo, abusador, ou seja, como algo ruim. E agora, para não reproduzir essa ideia aprendida do que é ser masculino, ele acredita que precisa agir de forma totalmente diferente, se identificando ao feminino, pois na cabeça dele o feminino é muito melhor que o masculino, o que faz muitas vezes com que ele negue, rejeite o pai, se sinta muito superior, mais adulto, mais responsável, melhor que o pai em todos os sentidos. Só que, se nós somos feitos 50% pai, 50% mãe, ao negar um dos lados, a gente nega uma parte muito importante da gente. Esse homem possivelmente não se aceita, não é muito confiante, não tem uma boa autoimagem, não enxerga seu valor. Muitas vezes não tem permissão de existir, de ter vontades, de fazer escolhas. Por isso não consegue bancar a própria voz. Acredita que precisa ser o menino bonzinho, que faz apenas o que os outros gostam, só fala sim e não desagrada ninguém, é inofensivo. Acontece que na luta para parecer inofensivo aos outros, ele ofende a si mesmo, mudando completamente a sua essência, seu estilo, sua postura, agindo conforme os outros esperam que ele haja, porque lá no fundo ele só quer ser visto, aceito, validado e amado. Mas toda essa mudança e negação do masculino faz com que ele se afaste cada vez mais do que traz segurança e estabilidade emocional. É preciso entender que o masculino em si não é mau, apenas a ideia que tu criou dele. A masculinidade é necessária e importantíssima para os homens, porque ela é responsável por solidificar os conteúdos internos, te traz coragem para enfrentar desafios, para bancar a própria voz, escolhas, vontades, mesmo que não concordem. Ela te faz acessar a permissão de existir como um ser individual, separado daquilo que tu acreditava ser o masculino. Se o teu exemplo de masculinidade não foi saudável, tu pode fazer diferente. A masculinidade não é um pacotinho que tu recebe na infância e assim será a vida inteira. Ela é desenvolvida de acordo com o teu processo de amadurecimento e vai se aperfeiçoando com as tuas experiências e vivências. Tu não precisa ser igual ao que te feriu, mas te lembra que hoje tu só existe porque esse masculino é uma parte do teu canal para a vida. Honra a vida que veio dele e o ensinamento que tu teve, pois é graças a isso que agora tu sabe como fazer diferente. A tua maior força pessoal, profissional e de atração está em integrar o teu masculino. O vetor do homem é o mundo porque é do mundo que ele recebe a validação, através dos resultados concretos das ações dele. Isso faz com que ele se sinta bem. É importante analisar também que as mulheres que incentivam essa desconstrução masculina geralmente não vão se relacionar afetivamente com esses homens, apenas vê-los como amigos. Na hora de se relacionar, elas vão buscar homens masculinos, confiantes, sólidos e com uma postura totalmente diferente dos que são adeptos a essa desconstrução. Mulheres, estimular a desconstrução é matar tudo o que vocês admiram em um homem. E incentivar a sensibilidade extrema nos meninos cria homens frágeis, inseguros, totalmente controlados por humores e sem estabilidade emocional. Homens que se sentem insuficientes, sem força e sem ambição para ir em busca de conquistar o seu lugar no mundo. Ao invés de incentivar a desconstrução, talvez esteja na hora de construir um masculino saudável. Precisamos mostrar para os nossos meninos que o masculino não é mau. Ele é necessário e totalmente importante. E isso só é possível permitindo que eles acessem o masculino que há dentro deles e os direcionando de forma saudável a exercer o aperfeiçoamento da masculinidade. Para que assim a gente construa uma geração de homens estáveis,
com postura e valores sólidos. Homens que sejam um exemplo para a sociedade, que sejam respeitados e admirados pelas suas mulheres e família. Integrar o masculino de forma saudável é essencial para acessar a tua maior força. Eu disponibilizei um link de atendimento para os homens que quiserem olhar para o masculino dentro de um processo terapêutico junto comigo. Esse link tá ali na minha bio. Eu te espero lá. E aí? Nunca se envergonhe de ser um homem. Virtude vem de virtus. Virtus vem de vir. Vir significa homem. De tal forma que virtude é aquilo que provém dos homens. Você tem que ser um homem virtuoso nas suas características inerentemente masculinas e você não tem que se adaptar a ninguém para que as pessoas gostem de você. Você não tem que se arrepender ou se envergonhar de ser quem você é e você não precisa assumir posturas e comportamentos femininos para que você seja amado pelas pessoas. Você não precisa disso. Você tem que ser o homem que você nasceu para ser. Você tem que ter contato com a glória masculina. Você tem que ter contato com aquilo que queima, arde no seu peito. Só assim você vai conseguir encontrar a felicidade e a satisfação. Você não tem que se feminilizar, você não tem que se restringir, você não tem que ficar quieto. Você não tem que abandonar tudo aquilo que você nasceu para ser, porque você tem um mundo que quer te forçar a isso. Você não tem que ter vergonha de ser o melhor, você não tem que ter vergonha ou receio de expressar aquilo que você pensa, porque, as pessoas podem não gostar de mim. Você não nasceu para agradar ninguém. Você não está aqui para agradar ninguém. Você tem que aprender a se impor, porque isso é muito bom, cara. Sabe o que muitas vezes me faz acordar de manhã cedo? Pronto. Sabe o que é? Poder falar o que eu quero, o que eu penso, independente do que as pessoas podem achar. Eu tenho prazer em chegar e falar assim, eu ligo aqui a minha câmera, começo a gravar e falar, é isso. Boto os meus textos, escrevo tudo que eu quero. Meu irmão, isso me dá um tesão pela vida. Isso me dá, meu irmão, um desejo de continuar vivendo. Porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para viver. Eu sei que eu estou vivendo aquilo que eu nasci para fazer. É isso que vai deixar você feliz na sua vida. Sabe por que muitas vezes a gente tem ansiedade, a mão se treme, crise de pânico? É porque a gente está vivendo uma vida totalmente restringida daquilo que nós nascemos. Nós estamos sendo castrados, tolhidos do nosso direito de ser homens. E não tem que ser assim. Não deve ser assim. Seja um homem e nunca se arrependa disso.